Olá, pessoal. Voltando então para mais uma aula, aula de número 5 de Psicologia Aplicada à Informática. Então, vamos trabalhando. Eu fiz uma pequena correção que a nossa disciplina de Psicologia é numa carga horária de 34 horas, tá? E não 68, como eu havia falado nas aulas anteriores. Mas mesmo assim, isso não influencia em nada na nossa disciplina. Então, vamos continuando. Então, hoje a gente vai trabalhar informática e o comportamento psicopatológico, tá? Quais são os problemas que a informática pode causar com relação às pessoas, tá? O comportamento das pessoas, tá? Então, a primeira coisa que nós devemos entender que a psicopatologia está ligada com diferentes áreas do conhecimento, sobretudo entre psicologia, psicanálise, neurologia e psiquiatria. Dessa forma, devido a muitos discursos, ela abrange uma grande dificuldade de coesão teórica. A origem da palavra psicopatologia é uma composição, né, de três palavras gregas, que vem da psique, que nós já estudamos, né, que tem a ver com psique, com alma, patos, que resulta na paixão, passagem, e sofrimento, que tem a ver com patológico. Tá? Logo, resultou em lógica, discurso, conhecimento. Então, é o conhecimento das doenças, né, do sofrimento patológico, né, da pessoa. Psicopatologia pode ser compreendida como um discurso sobre a paixão da mente e da alma, né? Então, o discurso representativo a respeito de patos psíquico é um discurso sobre o sofrimento psíquico, sobre o padecer psíquico. Tá? Então, toda vez que vocês ouvirem a palavra patologia, a gente está entendendo de um estudo sobre uma doença, né? Sobre um sofrimento. Tá? E patologia psíquica, então, é um estudo de uma doença ou de sofrimentos psíquicos. Perfeito? Psicopatologia é uma ciência complexa. É uma ciência natural destinada à explicação causal dos fenômenos psíquicos, mediante os recursos e teorias acerca dos nexos entre consciente que determinam esse fenômeno. Tá? É a ciência do espírito, voltada para a descrição de vivências subjetivas. Então, o que é a psicopatologia? Nós já estudamos que patologia é o sofrimento ou doença, né, do estudo do psicológico. Tá? Então, se a gente relacionar a informática com esse comportamento psicopatológico, o que é a informática? Hoje, a computação, as redes sociais, né, a modernidade tecnológica pode causar de sofrimento na pessoa. Sofrimento esse psíquico. Tá? Pode gerar depressão, por exemplo, uma rede social com uma série de comentários ofensivos, negativos a uma pessoa hoje, né? Pode ser que gere um start, né, para esse problema hoje atual, né, que é a depressão. Tá? Ou, ou um outro episódio qualquer na área de informática pode gerar comportamentos psicopatológicos. Perfeito? Considerar um sintoma isolado é fazer com que o objetivo principal de entendê-lo, compreender o indivíduo, que seja esquecido. Então essa frase, né, essa oração aqui tirada desse livro, ele mostra que a gente analisar uma pessoa e os sintomas dessa pessoa tem a intenção, né? A pessoa que está sendo analisada tem a intenção de compreensão de um indivíduo. Então, se tu chegares e conversares com uma pessoa que esteja passando por um certo problema, até nessa pandemia agora, né? Tenha adquirido alguns problemas patológicos, né? Doença e etc., psicológica, e se a pessoa conversar, compreender esse indivíduo, a intenção é que eu consiga entender esse problema e ajudar numa possível solução desse problema. Perfeito? Então, outros autores, né?
salientam que a psicopatologia é um termo ambíguo e refere-se tanto ao estudo dos estados mentais patológicos quanto à manifestação de comportamentos e experiências que podem indicar um estado mental ou psicológico anormal. Então vamos voltar ao exemplo da pandemia que nós estamos todos nós passando. Se vocês, na casa de vocês aí, né, estavam em domicílio, evitando aglomerações, etc. Se vocês ficassem absorvendo ou ficaram absorvendo, né, diversas informações todos os dias, muitas horas por dia sobre o Covid-19, provavelmente vocês devem ter adquirido algum pensamento patológico quanto a essa doença. Pode ter sido um medo, né? Ah, eu tô com medo de sair na rua por causa que eu posso pegar o Covid, né? Ou eu posso ter adquirido uma outra doença patológica. Tem gente que adquiriu, por exemplo, sensações de depressão por ficar em casa, trancados, né? Mas aí estão fazendo tratamentos com psicólogos para evitar esses pensamentos, esses estados mentais patológicos, porque não é correto, perfeito? Então essas pessoas fazem até acompanhamento psicológico online, tá? Para poder evitar esses estados mentais, tá? O que a Covid acabou gerando, né? Em algumas pessoas que tiveram problemas patológicos quanto a isso, perfeito? A psicopatologia, como um ramo da ciência que trata da natureza essencial da doença mental, suas causas, as mudanças estruturais e funcionais associadas a ela e suas formas de manifestação. Psicopatologia em ascensão mais ampla pode ser definida como um conjunto de conhecimentos referente ao adoecimento mental do ser humano. Então, se você, né, ou eu mesmo, tenha passado por algum trauma, né, um trauma na infância, por exemplo, esse trauma pode ser acometido, pode ficar guardado no meu subconsciente até a fase adulta, por exemplo. E isso se tornar uma patologia, tá? Um adoecimento mental, através daquele trauma que aconteceu quando eu era criança, por exemplo. Tá? Tem pessoas que, quando são crianças, são mordidas por cachorro e, quando ficam adultos, têm medo de se aproximar de um cachorro, por exemplo. Tá? Porque aquele trauma vem desde criança. Por mais que a pessoa saiba que o cachorro é manso na fase adulta, né? Ela tem um trauma, ela tem aversão, ela tem medo por aquele comportamento acontecido com ela há um tempo atrás. Tá? Então, esse processo de patologia mental, ele é tratado, tá? Tratado a partir de médicos, com médicos psiquiátricos, tratado com psicólogos, tratado com psicanalista e etc, tá? Não venha ao nosso caso isso, tá? A gente precisa só entender o que é psicopatologia e o que é informática. Na aula de hoje, o que a informática pode causar esses problemas mentais no ser humano, tá? Para que a gente evite esses problemas para si ou para pessoas próximas da gente, né? Nossa família e etc. A psicopatologia está ligada a diversas disciplinas: a psicologia, a psiquiatria, ao corpo teórico psicanalítico. Então, nós temos psicologia clínica, que é direcionada ao diagnóstico e ao estudo da personalidade, psicologia geral, que são as noções de subjetividade, intencionalidade, representação, atos voluntários, e a psicologia ligada às neurociências, que é as tradições hinduístas e os seus comportamentos psicológicos, tá? Então, a psicopatologia ela está dividida assim. É claro que quem vai trabalhar essas áreas, como nós vimos, são os psiquiatras, médicos psiquiatras, psicólogos e etc, tá, pessoal? A psicanálise é um procedimento investigativo dos processos mentais, que são quase inacessíveis por qualquer outro modo. Para o tratamento de distúrbios neurológicos, uma coleção de informações psicológicas obtidas ao longo dessa linha e que gradualmente se acumulou uma nova disciplina científica. Tá? Então, a análise do comportamento psicológico é, de fato, a psicanálise. Tá ok, pessoal?
Então, a psicanálise é diferente de psicologia, por mais que o psicólogo consiga trabalhar a psicanálise, tá? Então, vamos ver essa diferença. Por um lado, a psicanálise se diferencia da psicologia por ter como seu objeto de estudo específico os fenômenos psíquicos inconscientes, enquanto o estudo da psicologia abrange os fenômenos conscientes e inconscientes. Estes são os objetos de estudos específicos da psicanálise, a qual utiliza como essa finalidade uma metodologia própria e específica. Tanto a psiquiatria quanto a neurologia são especialidades médicas. A psiquiatria lida com a prevenção, atendimento, diagnóstico, tratamento e reabilitação das doenças mentais em humanos, sejam elas de cunho orgânico ou funcional. Por exemplo, alívio do sofrimento psíquico, bem-estar psíquico e etc. Tá? Uma doença ou um problema psíquico pode ser tratado através de medicamentos ou várias formas de psicoterapia. Então, quem vai definir o tratamento do problema psíquico é o médico, tá? Então, ele vai fazer esse tratamento do pensamento. É claro que o psicólogo auxilia no problema, né? Na resolução desse problema psíquico, tá? A neurologia estuda e atua nas doenças estruturais provenientes do sistema nervoso central, o encéfalo, medula espinhal, sistema nervoso periférico, que são os nervos e músculos, e suas estruturas de invólucros, tá? As meninges. Então aqui a gente tem um exemplo aqui da neurologia, e nós de informática não precisamos, né, conhecer as funções, tá, de cada atividade do cérebro e etc. A gente só precisa fazer essa análise do que a neurologia hoje está presente mesmo na computação, tá? Por exemplo, uma doença estrutural, portanto, refere-se à existência de uma lesão identificada em nível genético molecular, que é a mutação do DNA. Tá? Então, pessoas que têm problemas genéticos de mutações do DNA apresentam doenças mentais, tá? Doenças mentais essas que podem ser tratadas, podem ser diminuídas ao longo do ano, né? Ao longo dos anos da vida dessa pessoa que tem mutação de DNA, tá? Tanto é que hoje nós temos pessoas que têm a síndrome de Down, né? Que é uma mutação no DNA, hoje fazendo tarefas que antes não eram feitas devido ao tratamento, né, ao tratamento psicológico, ao tratamento psíquico que essas pessoas têm, utilizando inclusive programas de computador para auxiliar essa evolução, tá? Essa evolução de pensamento de pessoas que têm esse problema genético, ok? Existem pessoas que têm problemas bioquímicos, tá? Hormônios. Então, bioquímico tem a ver com a alteração da substância responsável pelas reações químicas mantenedoras de funções dos tecidos e órgãos dos sistemas. Sistemas esses nossos, né? A gente tem lipídios, as proteínas, os sais minerais, carboidratos e vitaminas. Tá? Então, se pessoas têm déficit de proteínas, por exemplo, no corpo, ele vai ter um déficit de uma certa doença hormonal no seu corpo humano. Logo, essa doença ela pode também ocasionar déficit de aprendizagem. Perfeito? Aqui tem um resuminho, né? Aqui vocês estudaram isso para o vestibular, né? Então, para quem fez vestibular aqui na UFPA, vocês viram, né? Então, lá as funções do carboidrato, por exemplo. A gente não vai analisar todos, tá, pessoal? Mas a gente vai analisar rapidola aqui uns pontos da bioquímica nossa. Carboidrato possuem função de energética estrutural, são formados basicamente por C2H2O, tá? Carbono e água. Então, classificam-se também os monossacarídeos, formas mais simples, pentose e hexose, tá? A gente tem também a água, que é uma substância importantíssima para o corpo humano, né? Molécula composta por polar e solvente,
tá? E muitas substâncias. A gente tem os lipídios, né, que apresentam baixa salubilidade em água e longa cadeia carbônica. Tá? Então, a sua função estrutural atua como reserva energética, isolantes térmicos e impermeabilizantes. Tá? Então, a gente tem as proteínas, formadas por aminoácidos, e que possuem a função estrutural de transporte, motora, de defesa, hormonal, tá? Enzimática, nutricional. Por exemplo, agora para a gente combater o Covid-19, né, as pessoas tinham que estar bem, né, tá com a sua imunidade alta. Logo, a gente tem que ter um bom consumo de proteínas, tá? De vitaminas, vitamina A, vitamina C, tá? E também tem um bom composição de sais minerais, tá? Como cálcio, ferro, fosfato, flúor, iodo e etc. Todo esse sistema bioquímico, ele auxilia o nosso processo mental, tá ok, pessoal? Fazem com que a gente não tenha psicopatologias, tá? A gente tem outro sistema chamado de tecidual, que tem a ver com a alteração da histologia ou morfologia própria de cada tecido ou órgão do sistema. Então, quando a gente fala do tecidual, a gente está falando do tecido epitelial, que é o tecido da pele, tá? O tecido muscular, que é o tecido dos músculos, feito de fibras que contraem. E também temos o tecido nervoso, que consiste nas células com projeções que transmitem sinais elétricos. A semiotécnica refere-se às técnicas e procedimentos específicos da observação, a descrição de sinais e sintomas. Sendo assim, é essencial a importância para a prática da semiotécnica em psicopatologia, a observação minuciosa do comportamento do paciente, contudo, do seu discurso e da sua maneira de falar, sua postura, a forma como reage e seu estilo de relacionamento com o entrevistador, com outros pacientes e com seus familiares. Então, pessoal, a técnica de análise de um paciente, de observação de um paciente, desde o seu comportamento até o seu relacionamento com a pessoa que está sendo entrevistada, né, que está conversando e etc., tem a ver com a semiotécnica. Tá? Então, é a informação do comportamento dessa pessoa, perfeito? Mas, professor, o que isso tem a ver com informática? Agora, né, nessa análise inicial, não tem muito a ver. Mas à medida que a informática hoje vai entrando na vida das pessoas de forma cada vez mais presente, o ser humano tende a ter outros tipos de comportamentos. Comportamentos esses que podem até gerar uma patologia futuramente, perfeito? De acordo com esses autores, né, o transtorno psicológico ou comportamento anormal é uma disfunção psicológica que ocorre em um indivíduo e está associada com angústia, que é a diminuição da capacidade adaptativa e apresenta uma resposta que não é culturalmente aceita. Então vamos fazer uma análise, pessoal, agora com o Covid-19. Algum de vocês tiveram uma sensação de impotência, de angústia? Eu não posso sair da minha casa para ir na praia ou fazer uma atividade coletiva devido a esse vírus. Eu tenho que ficar na minha casa fazendo o quê? Atividades isoladas, por exemplo, ler, né, assistir um filme, etc. Só que eu tenho que fazer isso por 3 meses, né, 4 meses. Isso gerou comportamentos que não são comportamentos nossos diários. A gente saía para ir para a faculdade, a gente saía para jogar bola com nossos amigos, se reunir com uma turma e de uma hora para outra, devido à pandemia, isso foi nos tirado por 4 meses, por exemplo. Então isso gerou comportamentos de angústia em algumas pessoas, tá? Outras pessoas ficaram apreensivas e etc. E o que a gente faz para que a gente evite ou diminua esse comportamento, tá? A gente usa técnicas para evitar a patologia, certo? A gente vai ler, a gente vai conversar com outras pessoas, a gente vai procurar um psicólogo, tá? E aí por diante, para que a gente não tenha uma patologia ou um comportamento
anormal grave, perfeito? Jasper, em 2003, enumera ainda que o que deve ser entendido como enfermidade, como doença, os processos somáticos, tá? Acontecimentos graves que causam ruptura com a vida, até então considerada sã, desvios grandes em relação ao normal, estatístico, e visto como indesejado pelo afetado ou seu meio. Então, se você está sentindo problemas que estão afetando a vida de vocês, provavelmente a gente está com uma enfermidade e essa enfermidade precisa ser tratada. Entende-se por surto psicótico um estado mental agudo, caracterizado por grave desorganização psíquica e fenômenos delirantes ou alucinatórios, com perda do juízo crítico da realidade. A capacidade de perder a noção do que é real e do que é fantasia, a criação da mente da própria pessoa, é um aspecto muito presente nos quadros agudos de esquizofrenia. Então, quando uma pessoa já perde sua característica, tá, normal, a pessoa começa a ter fenômenos de delírios, tá? A gente tem pessoas que têm problemas que podem ocasionar esquizofrenia, tá? Problemas agudos. A mesma coisa acontece quando alguém utiliza um entorpecente, tá? Então, uma droga, por exemplo. A pessoa que utiliza um entorpecente, ela vai provavelmente perder sua característica mental. Ela vai atuar de uma outra forma, outros comportamentos que não é o normal dela. Sendo assim, pessoas que utilizam de drogas, por exemplo, elas podem adquirir patologias psicológicas, tá? Devido a essas substâncias químicas que estão sendo inseridas no corpo humano, tá? Então, esse comportamento patológico delirante, né? Ela pode gerar a esquizofrenia, perfeito? Então, se você conhece ou tem uma pessoa que sofre com essa patologia, né? A gente precisa fazer com que essa pessoa procure atendimento médico psiquiátrico, perfeito? Para que evite esse comportamento, ou melhor, até reduza esse tipo de comportamento através de remédio, ou terapia, ou qualquer outro tratamento que o médico deve analisar, perfeito? Então aqui tem a ver com o que é a esquizofrenia, tá? Esquizofrenia é uma doença mental grave e crônica que se enquadra nos grupos de psicose. Ela caracteriza pela perda do contato com a realidade, delírios, alucinações e falta de controle sobre os pensamentos. Os primeiros sintomas começam entre os 15 e 25 anos e são mais comuns em homens. Atinge cerca de 0,8 a 1,2% da população mundial, o que o Brasil significa cerca de 2 milhões de pessoas. Então, é uma população grande que sofre dessa doença, tá? E por ser uma doença, ela pode ser tratada. Então, o tratamento, quanto mais precoce começar o tratamento com antipsicótico, geralmente é feito o uso de medicação contínua. Então, o diagnóstico não envolve exames e é eminentemente clínico, por ser uma entrevista psiquiátrica, tá? Então, a esquizofrenia tem a ver com uma doença mental que pode ser tratada. Delírio é um juízo patologicamente falseado, que deve obrigatoriamente apresentar três características: uma convicção subjetivamente irremovível e uma crença absolutamente inabalável, com impossibilidade de se sujeitar a influências de qualquer argumentação lógica. Então, se a gente tem delírios, a pessoa provavelmente não consegue juntar as palavras, né? Como dizem no ditado popular, não consegue ser lógico. É um pensamento de conteúdo impenetrável, incompreensível, psicologicamente para o indivíduo normal. É uma representação sem conteúdo de realidade, ou seja, que não reduz a análise dos acontecimentos vivenciais. Então, o delírio, pessoal, é um problema, outra patologia, que deve ser apresentada, deve ser mostrada essas características aqui, tá? Então, se você vê uma pessoa que está delirando, por exemplo,
ela não está com pensamentos estruturais lógicos de acordo com a sociedade, perfeito? Ou seja, a gente tem pensamentos incomuns, tá? Incompreensíveis. E o que é a sensação? Sensação é como um fenômeno elementar gerado por estímulos físicos, químicos ou biológicos, variados, originados de fora para dentro do organismo, que produzem alterações nos órgãos receptores, estimulando-os. Então, por exemplo, a sensação que a gente tem, eu estou com uma sensação hoje de frio, né? Sensação física, né? Então tá muito frio na minha cidade, o vento está batendo friamente em mim, eu tenho a sensação de frio. O que é que eu pego? Eu pego um cobertor e me cubro. Eu vou usar uma camisa de manga comprida e aí por diante. Isso que nós estamos estudando tem a ver com informática. Então vamos lá. Se você quer fazer uma aplicação, um aplicativo, quer desenvolver um aplicativo para pessoas autistas, tá? Criança autista aprender o português. A gente precisa entender, observar como uma criança autista se comporta diante da tecnologia, diante de um celular. É estimulante para a criança aprender o português assistindo a videoaula, por exemplo, direto, assim como nós estamos assistindo agora? Ou é melhor que eu jogue o português, a disciplina português, para um aplicativo, para um joguinho, onde a criança, à medida que vai acertando, vai aparecendo vídeos interativos do português, por exemplo. À medida que a criança vai jogando, ela vai aprendendo cada vez mais o português, por exemplo. Então, essa é uma forma da gente aplicar a psicologia na informática, tá? A gente entender como o nosso usuário, por exemplo, o autista, ele se comporta diante do aplicativo, diante de um sistema computacional e aí por diante, perfeito? Então a gente precisa ver a percepção, tá? E a sensação que aquele nosso programa de computador gerou em alguém, tá? As alterações sensoperceptivas também são características na alteração de humor e podem abranger todas as áreas do sentido, embora prevaleçam as alucinações auditivas. Entretanto, ainda que na excitação os doentes possam xingar contra as vozes, tal como os doentes paranoides posteriormente, eles sempre demonstram um claro juízo do caráter patológico das mesmas. Tá? Então, pessoas doentes que dizem, né, eu ouço vozes, né, eu tenho alucinações auditivas e etc., são pessoas que têm alterações de humor. Elas podem estar falando aqui conosco bem, né, e de repente ter uma alteração de humor, né, ficar agressiva, né, se sentir mal, tá, se tornar uma pessoa que mude o humor facilmente. Percepção é a instância psíquica através da qual aprendemos o mundo externo, utilizando de diversas variedades de estímulo, sendo esses visuais, táteis, auditivo, olfatório ou gustativo. Já falamos dela, né? E é que permite a aquisição dos elementos do conhecimento procedente do mundo exterior e do mundo interior orgânico e psíquico. Então a percepção, como nós já falamos, tem a ver com nossos órgãos de estímulos que a gente tem. Então, se a gente prova uma comida e essa comida é gostosa, a gente tem um tipo de reação. Se a gente prova uma outra comida e essa comida tem um gosto ruim, a gente tem um outro tipo de reação. Perfeito? Ou seja, nós somos movidos a estímulos. Estímulos esses que a computação também nos proporciona. Então, se a gente pega um aplicativo do qual a gente gosta, a gente tem um estímulo em utilizar mais esse aplicativo. E se uma outra pessoa pega o mesmo aplicativo e não gosta desse aplicativo, ela tem um estímulo contrário, de não usar o aplicativo e apagar o uso, né? Apagar o aplicativo e não usar mais, tá? Então, lembre-se que a computação, hoje ela tem que atender aos estímulos do usuário, tá? Se o usuário está feliz com aquela aplicação, provavelmente ele vai continuar a usar, né? E vai baixar a nova versão, depois ele pode até pagar pelo aplicativo e continuar utilizando. Se esse usuário
se sente ruim com aquela aplicação, triste, etc., ele não gosta daquele tipo de aplicação, provavelmente ele vai apagar, tá? E não vai mais utilizar. Então a gente tem os sentidos, né? Vocês já viram isso lá desde criança na biologia. Tem a ver aqui com informática, né? Olfato, o tato, a visão, a audição e o paladar. Dos sentidos internos, a gente tem o sinestésico, cinético e de orientação, e a percepção do mundo mental pela consciência. Tá? Então, desses nossos 5 sentidos, todos eles nós obtemos estímulos. Estímulos esses que são passados para nós através de diversos meios, tá? Visual aqui, vamos falar da computação visual, quando a gente está assistindo um vídeo no computador, uma aula remota no computador, tá? A gente está utilizando a visão, a audição, né? Até a fala para comentar com alguém, essa aula do professor Alexandre está bacana, eu estou entendendo, né? A partir desses meus 3 sentidos aqui, meus 2 sentidos, eu estou entendendo o que a gente está falando, tá? Então a gente tem nossos sentidos, a gente tem as nossas percepções. As sensações externas e internas podem ser de formato externo, refletem propriamente e aspectos isolados das coisas e fenômenos que se encontram no mundo exterior. Interno, reflete os movimentos das partes isoladas do nosso corpo e o estado dos nossos órgãos internos. Então, por exemplo, se tu está num ambiente que está agradável de forma externa, né? Eu estou num ambiente agradável, estou num cinema e a temperatura do cinema tá legal, eu estou assistindo filme e eu estou comendo uma pipoca, tá? E eu estou com a minha namorada ou namorada ao lado, né? Tendo uma boa relação aí, assistindo o filme, tudo bem, eu tenho uma sensação boa externamente. Mas vamos supor que ao beber o refrigerante, né, que estava cheio de gelo nesse mesmo filme, um gelo, por exemplo, machucou a sua garganta, né? Você engoliu sem querer um gelo ou um refrigerante muito gelado e você começa a ter dor de garganta, incômodo na garganta, né? Você começa a espirrar, né? Tem a sensação ruim. Então, nosso corpo, nossos órgãos começam a gerar hormônios para que a gente evite. A gente tem algumas sensações internas, motoras ou cinéticas, nos orientam sobre os movimentos do membro e do nosso corpo. A gente tem sensação de equilíbrio, provém da parte interna do ouvido e indicam a posição do corpo e da cabeça. E as orgânicas originam nos órgãos internos, tá? Então, eu acabei de citar um exemplo que mostra a sensação interna de forma orgânica, tá? A psicopatologia explicativa, nas quais existem as supostas explicações de um acordo com conceitos teóricos, a partir de uma base psicodinâmica, comportamental ou existencial. Então, aí por diante. Então, a gente tem 2 tipos de psicopatologia, tá? A explicativa e a descritiva. A descritiva consiste na descrição e categorização precisa de experiências anormais, como são informadas pelo paciente e observadas em seu comportamento. Então, a gente tem a psicopatologia explicativa, psicodinâmica, comportamental, descritiva, observação, fenomenologia, tá? A psicopatologia descritiva consiste em 2 partes: observação do comportamento e avaliação empática da experiência subjetiva. Conclui-se, portanto, que a psicopatologia refere-se tanto ao estudo dos estados mentais patológicos quanto às manifestações comportamentais ou experiências que possam indicar um estado mental patológico ou psicologicamente anormal, tá? Então, percebe-se, entretanto, que a sua principal preocupação está direcionada com a doença da mente. Então, se a gente analisar a psicopatologia, pessoal, ela tem a ver com nossos, como nós já falamos, como as patologias que a gente tem a partir do pensamento. Então,
a pandemia do Covid-19 agora pode ter gerado diversos comportamentos patológicos em pessoas. Comportamentos nossos mudaram a partir da pandemia. Hoje a gente não sai na rua sem as máscaras, né? E todo mundo de máscara é algo inimaginável, né? Coisas que a gente só via que acontecia na China, no outro planeta. E hoje a gente vai em qualquer lugar na nossa cidade, a gente vê pessoas usando máscara. Para quê? Para se proteger, né? Então é um comportamento que muda. Só que tem pessoas que talvez não aceitem esse comportamento, tá? E acabam não usando a máscara. Ah, eu não vou usar máscara porque nunca foi preciso usar máscara, nunca usei máscara, nunca passei por uma pandemia na vida e não vou usar, tá? Então, esse pode ser um comportamento do psicológico da pessoa. Então, agora para concluir nossa disciplina, né, e acabar nossa aula, a gente vai assistir um vídeo do professor Alexandre Escalapes, que é um psicanalista, professor, tá? E ele tem esse canal no YouTube, que é o canal da Psicopatologia, e inclusive está aqui um número desse vídeo, mas eu vou passar agora aqui na videoaula para vocês. Olá! Psicopatologia é uma palavra que geralmente pode ser traduzida como o estudo do sofrimento da alma, o estudo do sofrimento psíquico, mas talvez essa seja uma visão um pouco romântica do que está ali em torno deste conceito. A primeira associação que a gente pode fazer em relação à psicopatologia é que toda vez que eu defino o que é uma psicopatologia, por exemplo, uma psicose, ou uma neurose, ou uma esquizofrenia, eu preciso saber o que é o normal, o que é o não esquizofrênico, o não neurótico, o não histérico. Então eu sempre tenho os dois conceitos ligados sempre juntos, o que é psicopatológico e o que é normal. E aí vem a grande discussão, não é bem o que é psicopatologia, mas o que é normal. E quem diz o que é normal? É a ciência que diz o que é normal, é a religião que nos diz o que é normal, é o Estado que nos diz que é normal, é a psiquiatria que nos diz o que é normal, é a psicanálise que nos diz o que é normal. Não é? É Freud que nos diz que se uma pessoa não chegou ao estágio genital, portanto, ela tem uma psicopatologia. É Melanie Klein, né? Ou os kleinianos que dizem que se a gente não chegou na posição depressiva e a elaborou devidamente, temos aí uma psicopatologia da posição depressiva ou da posição esquizoparanoide. Portanto, quando nós entramos nesse tema, é sempre importante lembrar que quem é que diz o que é normal? E muitas vezes muitos psicanalistas fazem críticas à noção de psicopatologia em psiquiatria, porque nós teríamos aí um conjunto de sintomas e que foi definido num congresso nos Estados Unidos que diria o que é, o que não é uma doença. Portanto, quando a gente pensa em psicopatologia, sempre é bom pensar, bom, quem é que nos diz o que é normal? E alguns psicanalistas gostam sempre de afirmar que na psiquiatria existe uma forma perversa do uso da palavra psicopatologia, porém, todavia, entretanto, na psicanálise também existe uma psicopatologia. Em Freud nós temos fortemente a noção de psicopatologia, neurose, ela nasce, a psicanálise nasce de uma psicopatologia, a histeria. A gente tem muito demarcado, por exemplo, quando um sujeito ele é estruturado de forma perversa, ele é estruturado de forma neurótica, é uma forma de falar em psicopatologia, ainda com certos deslocamentos que a gente diga que não é, mas no fundo é. Então talvez seja a hora da gente começar a repensar essa noção de psicopatologia dentro da psicanálise. É possível nós determinarmos como se pode trabalhar sem esse tipo de noção, que instrumentos clínicos nós teríamos ou que modelos nós teríamos para trabalhar sem esse tipo de noção.
o que é normal e que, portanto, o que é anormal ou psicopatológico. Então fica aí uma reflexão, né, que muitas vezes a gente quer posar de bonzinho, psicanalistas querem posar de bonzinho, botar o dedo em rixe em outras áreas do conhecimento, quando a gente também tem livros de psicopatologia em psicanálise, do Bergeret, a gente tem um capítulo sobre psicopatologia em psicanálise, e o fato de ser em psicanálise não muda em nada o nome psicopatologia e não muda em nada a gente querer estabelecer o que seria o normal, né? Então, talvez seja a hora da gente também se colocar no divã. E gostou do vídeo? Deixa o like, assina o canal e a gente se vê num próximo vídeo. Até! Então pronto, pessoal. Depois de vocês terem assistido esse vídeo, né, e assistido a aula, eu quero que vocês façam esse exercício e enviem para o meu e-mail até a data da última aula. Então, tá aqui o exercício, tá? Responda com as suas palavras quais comportamentos na era da computação podem causar transtornos psicopatológicos aos seres humanos, tá certo? Então, muito obrigado pela aula de hoje e tá aqui meus e-mails para vocês enviarem.